Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meus amigos aí, torcedores de outros clubes. O Enes aqui com vocês. E aí, rapaziada, como é que vocês estão aí nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025? O Clube do Remo vem se preparando, né? Vem treinando aí. O nosso treinador, pelo menos a gente imagina que vem treinando, né? Porque dentro de campo, no último jogo, parecia que o time não treinava. Mas vamos dar mais um voto de confiança pro treinador, né? Depois de... Esse é o 10º voto de confiança que a gente está dando pro o nosso querido aí, Antônio Oliveira, o portuguesão da massa. A gente vai falar um pouco sobre os atacantes que o Clube do Remo está tentando contratar aí no mercado. A gente vai falar, surgiram 2 nomes, eu vou conversar aqui com vocês sobre isso. Também quero falar sobre esse time do Remo, né? O que o nosso querido Portuga precisa fazer para que a gente possa vencer o Botafogo. Vamos falar do campeonato também. Se encerrou mais uma rodada na competição. Ela poderia ter sido muito melhor para o Clube do Remo, mas não foi ruim para o Remo, né? A rodada não foi ruim para o Remo e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de Thales Tour. Se você está procurando aí a viagem que cabe no seu bolso, pacotão de viagens, entre em contato com a Thales Tour. Além disso, chegando lá, dizendo que é inscrito no canal, você tem um desconto camarada na compra do seu pacote. Além disso, ele te dá ali totais condições para que você compre um preço mais acessível. Thales Tour, telefone, tá aqui no primeiro comentário fixado o link do WhatsApp. Na tela tá o telefone aí da Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está procurando textos, imagens, escapulários, tudo isso você encontra na Santa Fé por um preço super, hiper, mega especial. Além disso, a camisa do Ciro também está disponível lá, tá? E também no primeiro comentário fixado está o link da Bet Nacional para você fazer sua fezinha hoje na Libertadores. Clica lá, se cadastra e faz a sua fezinha. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar falando sobre a Série B, né, rapaziada? Se encerrou aí a 21ª rodada ou segunda rodada do retorno e ela não foi tão ruim, ou de fato ruim para o Remo. Eu acho até que foi boa. Poderia ter sido melhor, a Chapecoense poderia ter perdido para o Coritiba, mas o Remo está a 1 ponto do G4 da competição. A matemática é simples, tá? Bem simples. O Clube do Remo precisa fazer um bom saldo contra o Botafogo. Mas, Wayne, por quê? Por quê? Primeiro, o Botafogo é um time que está na zona de rebaixamento. Perdeu de maneira até, eu diria, foi presa fácil para o Atlético Goianiense, que não vive o seu melhor momento. Perdeu lá em Goiânia. O Clube do Remo joga em casa, tem obrigação de vencer o jogo. Um bom saldo para o Clube do Remo significaria no seguinte: o Remo torcer para o Novo Horizontino perder em casa para o Coritiba. Por quê? O Novo Horizontino tem 36 pontos, 9 vitórias, um saldo positivo de 7 gols. O Clube do Remo tem 33 pontos, 8 vitórias, um saldo positivo de 5 gols. Se o Novo Horizontino tomar, por exemplo, um 2-0 e o Clube do Remo vencer a equipe do Botafogo por 2-0, o Clube do Remo ultrapassará o Novo Horizontino no saldo de gols. Mas tem a Chapecoense. A Chapecoense enfrenta a Mucura. Eu não estou nem contando muito com essa questão da Mucura aí, até porque, assim, eu não vou torcer para a Mucura ganhar o jogo, mas o empate não seria ruim lá na Arena Condá, entre Mucura e Chapecoense. Mas eu acho que a Chapecoense vai passar o carro, tá? Minha opinião é essa, a Mucura vai chegar lá com a questão abalada, transfer ban, todos esses problemas aí que eles estão enfrentando. E eu acho que a Chapecoense vai ganhar de no mínimo 4-0 esse jogo. Eu não tô falando isso aqui de provocação não, tá? Depois me cobrem. Falei sobre a vitória da Mucura contra a equipe do Coritiba. Teve muito torcedor que me criticou aqui. E tô falando agora. A Chapecoense vai passar o carro na Mucura lá na Arena Condá. Pode recortar esse vídeo, Mucurento. Pode recortar esse vídeo. Que você vai enfiar no seu rabo no domingo. Porque você não vai utilizar esse vídeo. Porque com certeza a Mucura vai tomar uma sova lá. Então, temos que secar também o Novo Horizontino. É bom a gente secar a Chape e o Novo Horizontino, né? Porque o Remo disputaria ali com 2 equipes. Mas o mais importante, o Remo precisa fazer a parte dele. Ontem o CRB venceu por 1-0 o Atlético, deu uma afastada ali da zona de rebaixamento.
O Atlético ficou estagnado, né? O Atlético eu achei que ia chegar, inclusive, na briga pelo acesso, mas começou muito mal o campeonato, né? Um começo ruim em um campeonato de pontos corridos, ele determina muita coisa, né? Por isso que eu falo, tem que sempre ter um bom começo também. Bora falar agora aqui sobre o time do Remo, né? O nosso treinador, Antônio Oliveira, vem trabalhando ali a equipe para enfrentar o Botafogo. Ainda não se sabe quem ele vai colocar no lugar do Pavani, se o Pavani vai ter condições de jogo. Uma coisa é certa, Nathan Camargo não irá para a partida, é desfalque. Além dele, Antônio Oliveira não estará à beira do gramado porque tomou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Então, a gente pode ter ali a volta do Jadson no meio de campo. É o que eu faria se eu fosse o treinador. Colocaria o Jadson, o Remo teria um poderio ofensivo maior. O Jadson chega muito bem no ataque, além dele dar uma cobertura boa no meio de campo. Eu não sei porque o Jadson deixou esse time titular. Nosso treinador aí, às vezes demonstra até que está meio que perdido, né? Mas vamos ver aí, como eu disse para vocês, ele merece um voto de confiança. Mais um voto de confiança. Mano, se perder em casa pro Botafogo de Ribeirão, é papo de demissão, cara. Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que falar. Perdeu o jogo, ó, não vai ter entrevista coletiva, não. Antônio Oliveira tá demitido. Ponto. Falando agora sobre o Clube do Remo no mercado da bola. 2 nomes interessam ao Clube do Remo. 2 centroavantes, inclusive. O Matheus Peixoto, jogador de 29 anos, tem passagem pelo Goiás, pelo Vitória, se eu não estou enganado. Tem também passagem pelo Ceará, eu lembro dele no Goiás e no Ceará. Né? E é um jogador que está atuando fora do país. O Clube do Remo poderia anunciar essa contratação. Acho um jogador interessante, tá? Eu lembro do Matheus Peixoto no Goiás, ele não era um pereba, era um jogador interessante, né? Seria mais um jogador ex-Goiás que viria para o Clube do Remo, se o Remo contratar esse jogador. E o outro nome é de Gonçalo Mastriani, jogador que está no Botafogo do Rio de Janeiro. Inclusive, a informação que eu recebi foi que o Marcos Braz foi para o Rio de Janeiro tentar a contratação de um centroavante. E que esse centroavante seria o Mastriani. Então, é um nome que surgiu aí também no radar do Clube do Remo. Na minha opinião, o Mastriani, pelo campeonato que ele fez no América, né, os gols que ele fez, é um bom jogador. É um jogador que poderia vir e agregar no Clube do Remo. Agora o Remo, lembrando, tá? O Remo tem 250 mil livres de caixa para contrapagar em salários, porque pagava isso pro Viseu. Então eu não acho impossível, por exemplo, o Remo negociar com o Botafogo, um empréstimo, o Remo pagando metade, o Botafogo pagando metade e o Remo tendo um Mastriani. Eu acho uma negociação bem difícil, mas impossível de acontecer não. O Remo hoje vive uma outra realidade financeira, né? O Remo hoje vive uma outra situação, paga suas contas em dia, não tem transfer ban, não tem desconto de Justiça do Trabalho. Isso aí a gente fala aqui, é por isso que sobra grana no Remo. Sobra não, né? O Remo consegue manter ali as suas contas em dia, os seus pagamentos. Além também do Remo ter uma venda absurda de camisa todos os anos, do Remo ter a maior média de público, ser um dos poucos clubes que lucra com venda de ingressos de torcida, né? O Remo se não é o maior clube da Série B ali, porque a gente tem que também levar em consideração que o Atlético Paranaense tem título de Série A, o Coritiba tem título de Série A, o Atlético Paranaense tem Copa do Brasil, por isso que eu acho que o Atlético é o maior, tá? Por esses fatores, tem uma torcida grande também, né? Então não dá para você colocar o Remo e o Atlético Paranaense na mesma mesa, na minha opinião. Mas o Remo está ali entre os 5 maiores da Série B. Isso aí, não tenha dúvidas disso. Até pelo peso que o clube tem nas arquibancadas, né? E isso, sim, tem relevância. Mas, sobre essa questão da grana, né? Para contratar o Mastriani, o Remo tem condições disso, tá? O Remo tem condições de trazer esse jogador, de contratar. Qual dos dois você traria? O Mastriani ou o Matheus Peixoto? Só lembrando, eu falei ontem aqui e vou reiterar. O Remo descartou o Thiago Marques, tá? O Marcos Braz descartou a contratação do centroavante de 37 anos. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, meu amigo. Até o próximo vídeo. Tchau.